Então, eu estava conversando isso com a minha filha. Eu falei isso, minha filha adolescente, falei, cara, quanto mais o tempo progride, mais gerações passam, mais vocês vão ser exigidos com mais informações e mais predicados que a gente não precisou ter. Porque na época da gente tinha computador, a gente não precisava aprender a mexer em computador, não precisava aprender a mexer em nada, a gente foi uma coisa muito nicho, construindo isso com a vida. E hoje a gente é obrigado a saber. Porque a vida porque cotidiana tudo passa pela tecnologia isso. Hoje. Aí eu falei com ela. O que veio com esse volume de informação, sem te interromper, só complementando, é que veio uma especialização muito específica. A solução, porque para não ter que lidar com esse volume de coisa, que a moça tocava música e sabia tocar, sei lá, 4 instrumentos. 4 conhecimentos diferentes. Hoje, se você se largar no mundo, se você for querer escolher uma faculdade, por exemplo, são 200 e tantas opções. O que eu faço? E aí você escolhe uma e vive aquilo o tempo todo. E aí você é o melhor naquilo, você trabalha só aquilo, meio que só fala daquilo. E come pelas beiradas, um pouco de moda, um pouco de brincadeira, mas ali é o hobby, é a diversão. Mas eu acho que isso passa... Não consegue mais saber tudo. Fazendo um paralelo com isso que você está falando, eu acho que isso, de certa forma, a gente vive um momento que as pessoas estão se permitindo também ser convocados pelas suas aspirações. O calling, né? Então, eu, por exemplo, eu era para ser advogado. Tudo era para eu ser advogado. E eu entrei na faculdade de Direito. Eu não seria seu amigo. E eu entrei na faculdade de Direito convicto de que eu ia ser advogado. Com 6 meses eu era diretor do diretório acadêmico. Aí comecei a fazer os eventos. E aí tive a oportunidade de já fazer evento em casa noturna antes. Trabalhava com restaurante. E eu falei, cara, fui pro Clube Med. Fui trabalhar no Clube Med, cara. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero aqui, cara. Eu passava no Clube Med, eu terminava o dia 14 horas de jornada, porque se trabalha pra caramba, anotando o que eu aprendi, o que eu absorvia naquele dia, aquele comportamento, aquelas coisas que as pessoas faziam. E aquilo pra mim fazia todo sentido, porque a reação das pessoas que faziam, aquilo fazia sentido pra mim. E aí eu falei, cara, não vou ser advogado, não tenho a menor condição de ser advogado. Você nunca ia ter essa reação como advogado? Talvez de outra maneira. Mas muito pontual, muito caso a caso, literalmente caso a caso. Agora a gente... Tá. Cara, foi muito boa essa fala, né, moleque? É troco. Troco? É troco, não sei. A gente veio de carro junto até aqui, eu tô dando troco só. Das coisas que eu escutei no carro até aqui. Então, eu tava ali fora esperando, de sacanagem. E o que acontece? Todo mundo sabe que a abertura foi mentira. Mentira? Sério? É claro. Caramba. Todo mundo quem? Tem alguém aqui? Quando você falou a Cone, quando você falou a Cone, caiu a máscara, caiu a toalha, caiu a minha cara no chão. Mas que nada que não tivesse acontecido antes. Cara, então, e aí eu falei, cara, e aí eu fui ser empresário nesse ramo. Eu com 20 anos abri uma casa, abri uma boate com um restaurante embaixo, uma boate em cima. Sim, que eu frequentei, inclusive. Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade eu abri aquilo... Não, mentira, você tem quantos hoje? Sem saber, eu tô 41. Não parece, eu sei. Não, então, você tinha 20 anos, eu tinha 30, não, eu já não frequentava mais Niterói. Não, Niterói foi Niterói. Não, eu sou do Levi Longe. O Levi Lage que tem uma história muito legal também, que nasceu do Clube Med. Sério? Sério, o Fred, que era o Fred Vinet, já morreu, meu amigo profundo, tenho uma gratidão por ele imensa. Muito amigo, muito parceiro, foi GO do Clube Med, conheceu a Patrícia, a esposa dele, no Clube Med, veio, se mudou para Niterói e fez o Levi Lage. Tanto que no primeiro Levi Lage, na época da inflação ainda, ele usava aquelas bolinhas como moeda. Lembra das bolinhas? Isso, isso aí. E aí eu não entendi nada quando entrei e falou, e tinham vários... Eu falei, cara, já ouvi falar, então. Lá é assim, porque vai na piscina, são as contas, pra você poder ir para qualquer lugar do clube. Água, agora não precisa ter mais nada disso, não. Agora tem uma pulseirinha lá que é... Mas aqui, e aí o que acontece? Aquilo me mudou de verdade pra mim, assim, minha vida. Porque eu comecei a ter contato com o resultado que aquilo provoca nas pessoas. E aquilo me chamou a atenção. Assim, em loco, né? Em loco. E aí eu falei, cara, quando eu voltei, eu falei, cara, eu recebi uma proposta de ir entrar de sócio numa casa noturna que eu já tinha trabalhado, numa casa noturna que eu falei, cara, eu fui pra lá convicto de dizer não vou voltar pra minha faculdade, eu vou ser advogado. Quando eu entrei
Depois de toda essa paixão que você falou que tinha experienciado... Então, mas aí quando eu entrei, eu achava que aquela não era oportunidade pra mim. Ah, entendi. E quando eu entrei naquela casa, fui andando até o final, o escritório era lá no fundo, eu fui andando e falei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos pra dentro. E eu fui pra dentro, cheguei pros caras e falei, meu irmão, vim pra cá convicto de dizer não, mas eu vou agora eu quero. Vambora? Os caras, vambora. E a gente começou a construir a história do que seria a Tonteria, que foi o meu primeiro empreendimento de gastronomia, naquele esquema. Tonteria. Vambora, vamos pra dentro. E aí, cara, foi uma loucura, porque eu abri um restaurante, eu tinha 20 anos, quem fez meu primeiro cardápio foi o Bruno Marasco, porque eu ainda, nesse momento, apesar de sempre gostar de cozinhar, sempre ver e ter as minhas memórias afetivas de infância todas são dentro da cozinha. Sim. Com a minha mãe, com a Lourdes que, cuidou de mim e do meu irmão a vida inteira. Minha mãe, cara, minha mãe nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, Patu, sertão do Rio Grande do Norte. E eu lembro, uma das memórias afetivas mais fortes, inclusive, eu escrevi uma coluna para o Jornal Fluminense falando sobre isso, sobre essa imagem que me vem claramente à cabeça da minha avó no final de tarde, no sertão do Rio Grande do Norte, fazendo doce de leite com leite gordo da vaca. Nossa. Como se fosse assim, agora aqui, eu tô vendo ela na minha frente. Eu falo, nossa, eu tive o prazer de fazer isso uma vez, cara, é surreal. É, bizarro. 7 horas cozinhando aquele negócio. Não, e ela ficava, e começava de manhã, porque... que hora que tira o leite da vaca. Que tira o leite da vaca. E aí era muito legal, foi quando eu vi a primeira vez alguém matar uma galinha, depenar uma galinha, porque eu já morava na cidade, não tinha aquilo. E aí... A gente compra na vitrine. Exatamente. É a bichinha assim. Não tem nada errado nisso, gente, mas é isso. Eu negava essa história da cozinha, eu falava assim, não... E eu tinha um sócio que gostava de cozinhar, os 3 gostavam, e um deles falou, não, eu quero fazer um curso para me especializar. E aí eu falei, tá, vai você e um dia eu vou. E eu sempre deixava alguém fazer na minha frente. Só que sempre cozinhando, sempre gostando, até que o momento que eu falei, cara, aquilo me chamou. A vida se movimentou de tal maneira que eu não me vi em outra situação. Ela me colocou em xeque. É aqui que você tem que estar. Você vai botando um peão pra lá, um peão pra cá, é daqui aqui a que pouco. Você tem que estar. E o resto vindo pra cima de você. Né? E é só assim, e é aqui que você tem que estar. E aí eu falei, cara, agora não tem jeito. Agora eu vou pra dentro igual eu fui quando eu peguei lá. Aí nesse tempo eu. Como é que era o nome da primeira casa? Tonteria. E aí eu fiquei 17 anos sendo dono dos meus negócios. A partir dos 20 anos. A partir dos 20 anos. E sendo dono dos meus negócios, alguns sucessos e alguns fracassos. Sim. Tiveram uns retumbantes, coisa linda de Deus, sabe aquela coisa? Você chega bonitão, escorrega e cai de cabeça. Sim, aí fala que nunca mais. Nunca mais eu faço isso. Na semana seguinte você já está em obra. É isso aí. E aí, mas isso foi legal, porque eu digo isso, quando eu, em determinado momento da minha vida, que eu falei assim, não, eu vou me dedicar à consultoria, eu vou deixar de ser dono para ser consultor. Sim. Porque eu hoje tenho uma... Eu comecei naquele momento a ver o seguinte, do mesmo jeito que você via aquela repetição do design, eu falava assim, cara, eu quase tive um burnout, na verdade. Não cheguei a ter um burnout, mas fui parar no hospital 2 vezes. Porque eu era sócio de um restaurante na Lagoa. Eu tinha um bar em Botafogo, eu tinha aberto um Bendito em Friburgo, eu tinha um Bendito em Niterói. O Bendito em Niterói eu cheguei a conhecer. E eu fiquei... Cara, eu descia a Serra de Friburgo dormindo. Batia e voltava, vai lá. E assim, eu falei, cara, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim, não quero isso pra mim, não quero isso pra mim. Eu falei, vou me dedicar à consultoria, prestação de serviço. Porque o que me dava tesão de mim era ver assim... Uma coisa nova, um cardápio novo, uma casa nova, um negócio novo. Que é difícil você implementar o tempo todo na sua casa. Não consegue. Seria bom, mas é inviável. Exato. E eu falei...